Irmãos, graça e paz a todos. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu explico porque não vou pregar sobre Neemias hoje à noite. É porque nós encerramos o estudo de um livro chamado Futuro segundo a Bíblia, um livro muito interessante, e eu não queria encerrá-lo sem trazer uma palavra geral à igreja, até porque muitos não tiveram aqui na escola dominical ou na classe dos adultos. E eu acredito que o capítulo 24 de Mateus, ele resume muito bem o conceito bíblico sobre a escatologia, sobre a vinda de Cristo, as coisas dos últimos dias. Mateus 24, vamos ler então a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho deste reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá,
A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, nos céus e na terra, Deus grande e temível, que guardas a aliança, Deus justo, Deus majestoso, Deus que se revelou através da criação, mas Deus que também se revelou através da palavra. E é na palavra, Senhor, que nós queremos agora nos aprofundar. É na tua palavra, Senhor, que nós queremos beber e nos alimentar neste momento. Fala, Senhor, ao nosso coração. Que a tua palavra, Deus, toque não somente a nossa mente, o nosso intelecto, mas a nossa alma, o nosso corpo e a nossa vida. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar a vocês sobre a volta de Jesus e a necessidade da vigilância quanto ao dia do Senhor. Cristo volta. E como é que nós devemos nos preparar para este encontro glorioso? O texto que nós temos em mão, ele é chamado de o sermão profético. São quase que as últimas palavras de Cristo antes da sua morte. São palavras cruciais, são palavras derradeiras, palavras que deixam um alicerce, um fundamento para que o povo de Deus não se amolde nos ventos de doutrina. Portanto, o que nós temos aqui no capítulo 24 são basicamente 5 coisas. A primeira delas é a destruição do templo, versículos de 1 a 3. Do verso 4 até o verso 14, nós vemos aqui os princípios das dores. Os princípios. Do verso 15 até o verso 28, Jesus nos fala da grande tribulação que virá. Do verso 29 até o verso 31, finalzinho da página, nós vemos aqui a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E por fim, a exortação de Cristo e a necessidade da vigilância nos versos 32 até o verso 44. Qual é o pano de fundo dessa passagem?
O que está por detrás do sermão profético de Cristo? Basicamente, há duas perguntas que os discípulos fazem a Jesus. E essas duas perguntas é que promovem, então, a resposta ou sermão profético de Jesus. E as duas perguntas estão aí. Voltem novamente os olhos comigo para os versos iniciais do capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, o templo aqui nesse período, ele estava em reconstrução, ele não estava plenamente acabado. Os irmãos se lembram que o templo havia sido destruído 150 anos atrás, antes da vinda de Jesus. E Herodes o grande imperador, ele estava liderando a reforma, a reconstrução do templo, mas ele não tinha acabado ainda. Então diz o texto que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então os discípulos chamaram Jesus e disseram assim: Senhor, veja esse templo. Olha, Senhor, que coisa magnífica. Olha, Senhor, que grande construção. Veja, Senhor, essas grandes pedras. Por dentro do templo, revestido de ouro. Era uma beleza o templo, embora ainda não tivesse plenamente construído, terminado. Ele, porém, lhes disse: olha, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que não seja derribada. Então, quando os discípulos mostram a beleza do templo, Jesus diz para eles: olha, isso aqui tudo vai ser destruído. Nenhuma pedra vai permanecer sobre outra, tudo será derribado. Diante dessa palavra de Jesus, é que os discípulos então fazem a ele duas perguntas. E são essas duas perguntas que vão mover o sermão profético. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, já tinham saído do templo e Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras, um lugar que ele gostava muito de orar, de ter um tempo de comunhão com Deus. Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram. Você imagine que a cabeça dos discípulos, o templo levou dezenas de anos para se ficar pronto. Lá nos dias de Salomão, um grande templo. Depois o templo foi destruído 150 anos antes da vinda de Jesus. Não foi totalmente, mas foi parcialmente destruído. Agora o templo estava sendo reconstruído. E eles estavam voltando a sacrificar de novo no templo, porque não era mais possível naqueles dias. O templo estava parcialmente destruído. Depois do cativeiro, eles voltam e começam a reconstrução do templo. E aí Jesus diz assim: não, isso tudo vai ser destruído. Nenhuma pedra vai ficar sobre outra pedra. E aí você imagina a cabeça dos discípulos. Espera um pouquinho. Deus colocou no coração de Davi construir o templo. Salomão o construiu. Ele foi parcialmente destruído. Agora está sendo reconstruído. E olha que beleza que está ficando. O Senhor disse que o templo vai ser destruído. Não, aquilo não entrou na cabeça deles. Não, alguma coisa não está certa. Então eles perguntam assim para o Senhor: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, Senhor, quando é que a destruição do templo vai ocorrer? O Senhor está dizendo que o templo vai ser destruído, mas quando isso vai acontecer? Agora notem a segunda pergunta. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Duas perguntas. Quando vai acontecer a destruição do templo? E quais serão os sinais da tua vinda e a consumação dos séculos? Por que eles perguntam isso? Porque na cabeça do judeu, a destruição do templo, a aniquilação do templo, implicava diretamente na consumação do século. Para eles, destruir o templo significa: acabou o mundo.
Imagine você, olha, alguém diz para você, você tem uma casa. Você levou muitos anos para construir a sua casa. E alguém diz para você, olha, daqui a um tempo vai ter uma enchente muito grande aqui, vai haver o transbordamento de uma represa, a sua casa vai ser totalmente levada. Você fala, mas peraí, como assim? Aí você pergunta, tudo bem, mas quando é que isso vai acontecer? Segundo, como é que eu sei que isso vai acontecer? Que sinais você pode me dar de que isso vai acontecer? É isso que eles estão perguntando. E aí, a outra coisa, você pensa, puxa, eu só tenho a minha casa. Eu levei anos para construir. Se a minha casa for levada, acabou minha vida. Onde que eu vou morar? A quem eu vou me socorrer? Esse é o ponto aqui. Quando e que sinais? Então, o que nós temos aqui para frente é o sermão de Cristo explicando isso tudo. Muito bem, os evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, os três narram esse sermão. Se você olhar lá, aí na sua Bíblia você vai encontrar esse sermão, tanto em Marcos quanto em Lucas. Tem aí, embaixo do princípio das dores, essa letra em negrito, você tem lá os textos paralelos, onde você pode ler. Vai ter alguma diferença, algum maior, outro é mais detalhado, outro é menor, mais enxuto, mas os três sermões estão lá. O que é que esses três sermões indicam? São os passos cronológicos da volta de Jesus. Ou seja, o que é que tem que acontecer e quando tem que acontecer para que Jesus volte. De tal modo que os sinais que estão descritos aqui, eles têm uma aplicação tanto para o presente quanto para o futuro. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Agora notem, irmãos, que o templo ele já havia sido destruído, parcialmente destruído, dessacrado por um imperador chamado Epifânio Antíoco, 150 anos antes de Cristo. O que é que esse imperador fez? Ele era um pagão, ele invadiu Judá e Jerusalém, ele destruiu parcialmente o templo, ele colocou um ídolo, uma imagem de um deus pagão dentro do templo judaico e pior, sacrificou um porco no altar. Por isso os judeus não queriam mais voltar a sacrificar. Por quê? Porque o templo foi desacrado. Ele deixou de ser santo. O porco para o judeu era um animal impuro. E o templo havia sido corrompido. Você imagine isso, que coisa odiosa para o judeu. Ele nem comia carne de porco, quanto mais sacrificar um porco dentro do templo. Então, o templo agora ele está sendo reconstruído. E eles querem voltar a sacrificar novamente no templo. Outra coisa importante que precisamos saber aqui. Há basicamente 5 sinais que apontam para a vinda de Cristo. Para que Cristo volte, é necessário que 5 sinais aconteçam. O primeiro deles é a pregação do evangelho por todo o mundo. O evangelho tem que ser pregado, não individualmente a cada pessoa, mas todo povo, tribo, língua e nação, em todo lugar do mundo. Vejam comigo o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, não a cada pessoa, mas a todo povo, tribo, língua, nação, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, para que Jesus volte, primeiro, o evangelho tem que atingir todos os povos do mundo. Os irmãos viram aqui o pastor João Marcos falando no domingo passado, que o chamado dele é para trabalhar com os chineses muçulmanos. Eu também não sabia que havia muçulmanos na China. Para mim foi uma novidade. Mas há 100 milhões de muçulmanos. Metade da população brasileira é muçulmana na China. Há 40 etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Não sabem quem é ele. Não sabem. Acham que é uma coisa ou um lugar, menos o Salvador. Segundo sinal, a grande tribulação. Na medida em que a igreja for pregando o evangelho por todo mundo, ela será naturalmente e automaticamente perseguida.
Por que muitas vezes a igreja não é perseguida? Porque a igreja está acomodada. Mas quando a igreja se desperta e passa a pregar o evangelho, ela naturalmente é perseguida. Isso está lá no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, o que é essa grande tribulação? É aquela intensa perseguição à igreja de Cristo. Crentes serão presos, mortos, decapitados, encarcerados, muitos fugirão e assim por diante. Pregação do evangelho, perseguição à igreja. Terceiro sinal, a apostasia. Na medida em que a igreja for sendo perseguida por causa da pregação do evangelho, e quem vai ser perseguido é o verdadeiro crente, porque o falso crente não vai ser mesmo, nessa altura, muitos vão se apostatar da fé. Vão abandonar a igreja, vão abandonar a palavra. Por quê? Porque terão medo. Terão medo de morrer, de serem presos, de sofrerem pelo evangelho. Isso está no versículo de número 10. Neste tempo, muitos hão de... Aliás, vou ler o verso 9 porque ele conecta com o verso 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então, quando isso acontecer, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos vão entregar, ele é crente, ele é crente, ali mora um crente. Muitos crentes serão denunciados pela sua fé. A gente pensa que isso está longe, irmãos, mas esses sinais, de algum modo e com alguma intensidade, eles já estão sendo dados. Na China, por exemplo, não se pode pregar o evangelho, os irmãos viram. O pastor estava lá com algumas crianças chinesas, ensinando a Bíblia, músicas sobre a Bíblia, e quando entraram os oficiais, as polícias, e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Então vejam, irmãos, que isso já acontece de algum modo. Quantos cristãos estão sendo mortos pelo mundo por causa do Estado Islâmico? A perseguição. Então a apostasia será uma consequência dessa grande tribulação. Quarto sinal. Nesse tempo se levantarão falsos mestres, que serão guiados pelo filho da perdição, o homem da iniquidade. Isso está aí nos versos 11 e 23. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia diz que eles farão coisas extraordinárias, farão até descer fogo do céu. E muitos serão enganados e vão seguir esses homens. Versículo 23. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o Messias, o Salvador, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios crentes. E de certo modo isso já tem acontecido. Com alguma intensidade, isso tem acontecido. Falsos mestres têm se levantado o mundo afora. Tem até aqueles que se chamam de próprio Cristo, como aquele doido de Curitiba, o Henry Christie. Como falsos mestres que pregam na televisão cura, prosperidade, milagre, que dizem fazer coisas extraordinárias, que são até capazes de curar enfermos com o suor preso num lenço. E muitos seguirão. E vão enganar, se possível, até os crentes. E eu tenho visto que muito crente tem sido enganado. Eu sei de crente que chega até mandar oferta para esses falsos mestres. Não, ele é crente, olha a obra que ele faz. Quinto e último sinal que vai anteceder a volta de Cristo: as catástrofes cósmicas. Coisas nunca vistas vão acontecer. Notem comigo o verso 29.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aquela grande e intensa perseguição à igreja, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. A gente não sabe com que grau isso vai acontecer, com que intensidade isso vai acontecer, mas isso aqui será o sinal derradeiro da volta de Cristo. Ali, as portas da volta de Cristo. Então, entenda a lógica comigo. Primeiro sinal, a pregação do evangelho. A igreja prega, a igreja evangeliza. Quando isso acontece, a igreja é perseguida. Os ímpios virão para cima da igreja. Nesse tempo, então, virá a apostasia, porque o falso crente, aquele que nunca é convertido e que nunca conheceu a Cristo, ele vai sair mesmo, ele vai abandonar a fé. Porque ele tem medo de morrer, ele tem medo de ser preso, de ser condenado, de ser castigado e de sofrer pelo nome de Cristo. Mas então, nesse tempo, vão se levantar os falsos mestres, o filho da iniquidade, o homem da perdição, debaixo da direção do próprio Satanás. E eles farão coisas extraordinárias acontecerem, até fogo do céu. E muitos seguirão. Mas então, o último sinal, aquele que vai dizer, olha, o rei está voltando. Catástrofes cósmicas vão acontecer por todo mundo, em toda parte, em todo lugar. Então eu quero agora, irmãos, com esse pano de fundo na nossa mente, bem esclarecido, vamos ao texto. E eu não quero aqui me delongar em cada detalhe desse texto, porque isso aqui a gente demoraria muito tempo em cada detalhe, mas eu quero, de maneira mais geral, apresentar cada um desses sinais que estão acontecendo. Vamos então ao primeiro deles, que é basicamente do verso 3 ao verso 14. O princípio das dores. Vejam o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, lhe pediram: Senhor, então, diz-nos quando vão suceder essas coisas? Quando é que o templo vai destruído? E quais sinais o Senhor pode nos dar da sua vinda e da consumação do século? Senhor, nos mostra quando o Senhor vai voltar. E eles respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Mas isso aqui ainda não é o fim, é só o começo. Coisas piores vão acontecer. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, a nossa tendência é logo quando houve uma guerra, um estouro de uma guerra, e eu fico imaginando os crentes ali na Primeira Guerra Mundial, 1930, Segunda Guerra Mundial, 1940, 43, 44, eles pensam assim, é o fim do mundo. Nação contra nação, reino contra reino, morte, epidemias, fome. Mas Jesus fala, calma, porque isso é só o começo. A imagem que Jesus tem aqui no sermão é a imagem de uma mulher grávida. Essa é a imagem. Quando ele fala o princípio das dores, ele está imaginando uma mulher que já está prestes a dar à luz. Só que para dar à luz ela tem um período gestacional. São basicamente 40 semanas. Há um ciclo para que ela venha dar à luz. E aí, quando ela começa a sentir aquelas contrações iniciais, calma, ainda não é o nascimento do bebê, é só o princípio das dores. O pior ainda está por vir. Essa é a imagem que o Senhor tem. Então ele está dizendo, olha, essas coisas vão acontecer. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Mas isso é só o princípio das contrações. A dor ainda vai vir. E ele diz mais. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Porém, tudo isto
Veja a figura que ele usa, é o princípio das dores. Então, não apenas guerras e rumores de guerra e fome, mas mais do que isso. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, vocês serão perseguidos, duramente perseguidos. Infelizmente, irmãos, muitas vezes a tendência da nossa época, especialmente em outros meios evangelicais, é colocar a culpa, né, no diabo. Tudo é culpa do diabo. O crente sai de casa, ele está indo para a igreja, ele vai para o culto. Só que ele não licenciou o carro, não pagou IPVA, ele está cheio de multa, ele não resolve a vida, ele passa num sinal vermelho, ele faz um monte de coisa errada. Deliberadamente. Errar todos nós erramos, eu também passo. Também furo o sinal às vezes. Sou um pecador miserável, confesso isso. E erro às vezes. Às vezes até por descuido mesmo, por negligência. Porque a gente está dirigindo ali, pensando num milhão de coisas. Aí tem um ônibus na sua frente, ele passa. E quando você passa na sequência, você descobre que o sinal está fechado, né? Isso vez ou outra acontece. Mas pense em alguém que deliberadamente faz coisa errada. Que faz mesmo, o que quer fazer? Só que ele está vindo para a igreja. E ele fala assim, eu vou adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou para o culto. E aí ele está passando ali na região de Cumbica e tem uma blitz policial. Aí ele é parado na blitz, o carro é preso, ele é multado, prende a carteira dele. Aí ele fala assim, é culpa do diabo. O diabo é que não quis que eu fosse adorar a Deus. O inimigo está fazendo de tudo para me tirar dos caminhos do Senhor. Ele não licenciou o carro, não pagou IPVA, está cheio de multa, a carteira está estourada com ponto. E a culpa é do diabo? Como assim a culpa é do diabo? A culpa é dele, pecador, negligente, que não resolveu a vida. Só que vejam que a perseguição aqui, ela não vai se dar por mim mesmo, por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu creio. Diz lá o texto. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então quem é que vai ser perseguido? O crente que é verdadeiro. O crente que não é verdadeiro, ele não vai ser perseguido. Por quê? Porque quando acontecer a grande tribulação, ele vai cair fora. Nossa, esse negócio não é comigo não. Ser crente é uma coisa muito perigosa. E eu não gosto de viver perigos, fortes emoções. Então eu caio fora. É nesse momento que a gente vai começar a ver uma grande diferença na igreja entre os verdadeiros convertidos e os verdadeiros convencidos. Diz mais o texto. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nossa, ser crente é isso? Não, estou fora. Quando a batida policial vem, não, o senhor está confundindo, eu não sou crente não. Eu só frequentava a igreja, mas era de domingo, era uma vez ou outra. O meu vizinho, ele é crente, ele vai na igreja sempre. Eu sei porque ele carrega uma Bíblia, ele vai para o reunião de oração. Eu não, eu só vou de vez em quando. Quando sobra um tempo, eu vou para a igreja. O senhor está me confundindo. Mas aí Jesus diz, se levantarão muitos falsos profetas e vão enganar a muitos. Sabe o que é esse negócio? O que adianta ir naquela igreja? Lá eu não fico rico de jeito nenhum. É melhor ir naquela que eu fico rico. Onde tem bênçãos, prosperidade. E aí Jesus diz, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Um tempo de grande frieza espiritual. Aquele, porém, olha que coisa importante isso, irmãos, verso 13. Aquele, porém, ou seja, ao contrário disso tudo, que não se escandaliza, que persevera, aquele que se diz cristão e vive o cristianismo, aquele, porém, que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Então, irmãos, ser cristão não é se acomodar e não tomar a forma do mundo, mas é viver um cristianismo verdadeiro. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo,
para testemunho de todas as nações, e então verá o fim. Então, esse primeiro ponto é o princípio das dores. Guerras, rumores de guerra, fome, pregação do evangelho, apostasia, abandono da fé, perseguição dura, intensa. Mas aquele que perseverar será salvo. Segundo ponto, a grande tribulação. Aqui é só o princípio, é só o começo. Aqui é que começa a ficar mais complicado. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então Jesus está pressupondo que eles fossem lá e fossem consultar o texto bíblico de Daniel, que na verdade é uma citação de Daniel capítulo 9 e alguns versículos que eu não quero que vocês leiam aqui para não tirar a sua atenção, mas Daniel, ele fala justamente desse abominável da desolação. Aqui na verdade é uma profecia que se cumpriu e uma profecia que ainda vai se cumprir. A primeira profecia de Daniel, ela se cumpriu 150 anos antes de Cristo. Daniel, ele profetizou que um rei pagão chamado Antíoco Epifânio, ele não falou do nome, mas falou do abominável da desolação, ele invadiria Jerusalém, destruiria parcialmente o templo, iria dessacrar o templo, e foi isso que ele fez. Invadiu, destruiu, colocou um ídolo pagão, sacrificou um porco no altar. Só que a profecia de Daniel, ela tinha não uma aplicação apenas para o presente, para os dias lá do ano 150, mas Jesus agora toma a profecia de Daniel e diz, olha, ela vai acontecer pela segunda vez. E ela aconteceu. Quando? No ano 70 depois de Cristo. Cerca de 40 anos depois da morte de Cristo, o que aconteceu? No ano 64, o general, o imperador Tito, ele cerca Jerusalém, ele põe o seu exército, acampa o seu exército ao redor de Jerusalém, vai tirando água, vai tirando suprimento, vai tirando alimento, vai tirando tudo. No ano 70, ele invade Jerusalém e destrói tudo. Lembram-se que Jesus falou que não restaria pedra sobre pedra? E não restou mesmo. Todo o templo foi destruído completamente, não sobrou nada. Hoje, se você for a Israel, em Jerusalém, não há mais um templo. Aquele lugar que vocês veem lá, os judeus, né? Com a sua quipá na cabeça e com a Torá na mão, e eles ficam lá, né? Assim, para frente, para trás. Aquilo que você vê pela televisão é apenas um pedaço do muro que cercava o templo. Mas não é o templo. O templo não existe mais. No lugar do templo há uma Meca, onde os muçulmanos adoram. Você sabe por que o templo foi completamente destruído? Você se lembra que eu disse que o templo, as pedras eram revestidas de ouro. Quando o templo foi incendiado, o ouro derreteu. Ele se misturou às pedras por completo. Então, o que é que o exército fez? Levou a pedra embora. Por quê? Porque continha ouro. Não sobrou absolutamente nada. Então, o que é que Jesus está dizendo? Olha, aqui é o ano 33. Ele está dizendo, olha, daqui a pouco, cerca de aproximadamente 40 anos, virá um homem, um abominável da desolação, que era o general Tito, invadiria Jerusalém e destruiria o templo. E aí, é claro, irmãos, que isso aqui é uma profecia, e a profecia, ela tem um duplo caráter. Ela serve tanto para o presente, quanto para o futuro. Então, na verdade, essa profecia de Daniel, ela tem 3 aplicações. Aconteceu depois de Daniel, com Antíoco Epifânio, aconteceu com o general Tito no ano 70, e vai acontecer de novo. Só que esse terceiro ponto, ela tem um caráter espiritual e não apenas físico. Lá tinha um caráter político, religioso, mas o terceiro acontecimento dessa profecia, tem um caráter essencialmente espiritual. E eu quero lhes mostrar isso então. Olhem comigo. Então, quando isso acontecer, quando
general Tito invadir Jerusalém no ano 70, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, corram. E na verdade os sinais estavam sendo dados, porque ele acampou o exército 6 anos antes de invadir Jerusalém. Ele ficou com o acampamento armado no entorno de Jerusalém, dizendo, eu vou invadir, eu vou invadir, eu vou invadir. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar da sua casa coisa alguma. Não vai haver tempo. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai daquelas mulheres que estiverem grávidas, ai daquelas que amamentarem naqueles dias, porque não vai haver tempo para nada. Esse é o ponto de Jesus. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque o judeu não fazia nada no sábado. Ele não podia sequer andar muito no sábado. Então Jesus, olha, peçam para que isso não aconteça num dia de sábado e no inverno, porque no inverno é mais complicado. Há muito frio, é difícil. A seca por todo lado, está tudo coberto de neve, enfim, é muito difícil. Tudo no inverno é mais complicado. Mas eu quero que vocês leiam isso aqui comigo, pensando que isso aconteceu no ano 70, mas que o pano de fundo é espiritual. Jesus está dizendo em outras palavras, olha, quando o Filho do Homem voltar, não haverá tempo para mais nada. Não haverá possibilidade para mais nada. Não vai haver uma segunda oportunidade. Não vai haver uma outra chance. Vai ser assim, rápido. E ele diz mais, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Irmãos, a igreja, ela sempre foi atribulada, em toda a história. Toda a história, a igreja sempre foi perseguida. Século I, muitos morreram. Era da Reforma, milhares de crentes morreram por causa da sua fé. Muitos, muitos. Alguns fugiram para os Estados Unidos, outros foram para outros países, para Genebra, para a Suíça, onde eram países livres, mas muitos morreram na França, outros morreram no Reino Unido. Muitos morreram por causa da sua fé. Mas Jesus fala que quando chegar a grande tribulação, vai ser uma tribulação que nunca foi vista até hoje. Vai ser uma perseguição intensa, sem parâmetro na história. Mas ele diz mais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Que dias? Aqueles dias em que o Senhor viria e iria punir o mundo. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, o Senhor ainda não voltou e não castigou o mundo, porque ainda há crente que tem que ser salvo. Ou melhor, eu diria, há escolhido que ainda precisa ouvir o Evangelho e crer em Jesus Cristo. Aí você pergunta, mas Senhor, por que o Senhor não voltou? Olha a corrupção do mundo. Olha, Senhor, o engano. Olha a prostituição. Olha a homossexualidade expandindo, ganhando terreno por todos os lugares. Olha isso, Senhor, olha aquilo, olha quanta corrupção. E você fala, meu Deus, por que o Senhor não volta? Ele não volta porque ainda tem crente que precisa ouvir o Evangelho, crer em Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador e ser salvo. É por isso que Jesus ainda não voltou. Porque tem muita gente escolhida nesse mundo que precisa urgentemente ouvir o Evangelho e crer em Jesus. Então não é que Jesus está tardando. Ele tem o momento certo. Ele tem a hora certa. E ele só não voltou ainda, porque tem muitos ainda que precisam ser salvos. Mas então, se alguém te disser, olha, está aqui o Cristo, ei-lo ali, não acredite não. Porque nesse tempo de grande tribulação, surgirão falsos cristos e falsos profetas. E eles vão operar grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E muitos, de fato, serão enganados. Vão ser enganados. Mas lembre-se do que Paulo diz, ainda que um anjo do céu venha e vos pregue um outro evangelho, que não esse, sejais anátema, amaldiçoeis. Coloque isso longe de você. Vede que vô-lo tenho predito. Olha, ele está predizendo o que ia acontecer. Portanto, se vos disserem,
Eis que ele está no deserto, não vão atrás dele. Ei-lo ali na casa de alguém, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então note que ele está conectando essa profecia à vinda dele. Ele está dizendo, olha, isso aqui vai acontecer no ano 70, mas também vai acontecer quando eu voltar. Portanto, irmãos, a vinda de Cristo, ela será visível, ela será uma vinda inesperada e ela será uma vinda gloriosa. Você pode ter certeza que você vai ver a vinda de Cristo. Seja entre os arrebatados, seja entre os condenados, você vai ver. Porque todo olho verá. Só que a vinda de Cristo será assim, como num piscar de olhos, rápido. Não vai haver tempo para nada. Não vai haver uma segunda chance. Não vai haver uma segunda oportunidade de arrependimento. Sabe, o brasileiro, ele é muito acostumado a deixar tudo para a última hora, né? O brasileiro, parece que é da nossa cultura esse negócio. A gente deixa tudo, é o trabalho de escola, é a renovação da habilitação, é a compra do mercado, é aquelas coisas que vai comprar para o Natal, você deixa para comprar no dia 24 de manhã, não é assim? Para correr atrás lá do peru, do pernil, disso, daquilo, outro. Os brasileiros são assim, parece que é da nossa cultura. E a gente corre atrás e dá um jeitinho, né? Só que na vinda de Cristo, irmãos, não vai dar tempo. Não vai haver uma segunda. Se eu ouvir a trombeta ressoando, a voz do arcanjo, então agora eu vou me ajoelhar. É agora de entregar minha vida ao Senhor. Não vai ter tempo. Não vai ter possibilidade. É agora ou nunca. Mas então, vamos caminhar para o próximo ponto. A volta de Jesus e o arrebatamento. Então, notem, você tem o princípio das dores, o que já está acontecendo, o que vai acontecer. Depois você tem a grande perseguição, a grande tribulação à igreja. Mas então, depois dessa grande tribulação, vai vir o último capítulo dessa grande série divina. Diz o texto, logo em seguida a tribulação daqueles dias. E aqui é importante dizer, irmãos, que há quem acredite que a igreja, ela não vai passar pela tribulação. Isso não é verdade. Está dito aqui no texto. A igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai ver a tribulação. Mas Deus estará conosco. Essa é a diferença. Ou Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sim, ele disse que estaria, e ele estará conosco. Deus não vai poupar a sua igreja, no sentido de que ela não vai passar pela tribulação, ela vai, mas Deus estará conosco. Em todo tempo, em cada momento, é necessário que a igreja passe por isso. Mas então diz logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Nós não sabemos como isso vai se dar. Mas vez ou outra cai um pedacinho de meteoro aqui na Terra, né? Um meteorozinho, pequenininho e tal. O homem está sempre pensando, né? Que hora vai vir um grande meteoro do tamanho da Terra e que vai destruir isso aqui tudo. Fiquem tranquilos, que nem o meteoro vai cair aqui antes do momento certo. Mas coisas extraordinárias vão acontecer. Até que ponto a gente sabe dessa literalidade? É difícil dizer, mas eu sei que aqui alguma coisa muito grave vai acontecer nesse planeta. Eu não diria nem o planeta, eu diria ao universo. Mas então, quando isso acontecer, quando esses sinais forem dados, acalmem o coração. Quando isso acontecer, e você achar que tudo está acabando, é porque está acabando mesmo. E o texto diz, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Está vendo? O último dos sinais. Então a catástrofe é o que vai dizer assim, é o momento. É o ponto derradeiro. E
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Aqui não serão só os crentes que vão ver, todos verão. O africano, o alemão, o japonês, o brasileiro, o canadense, o europeu, o australiano, todos verão. Quer estejam vivos, quer estejam mortos, todos se levantarão e verão a vinda do Filho do Homem. Todos. Vai ser uma vinda retumbante, irmãos, com muito poder e glória. Paulo diz que, ao ressoar da trombeta, dada a palavra de ordem do arcanjo, então o Filho do Homem aparecerá no céu entre as nuvens. E ele enviará então os seus anjos, com grande clangor de trombeta, será um som ensurdecedor, os quais reunirão os seus escolhidos, os crentes, aqueles que perseveraram até o final, os eleitos de Deus, e reunirão dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Os anjos virão buscar a igreja do Senhor e vão levar a igreja do Senhor para se encontrar com o Senhor nos ares. Sabe o que é interessante? Que Jesus não pisa a terra. Ele não toca a terra. O encontro vai ser nos ares. Quando Cristo se manifestar, os mortos ressuscitarão, todos estarão perante o Cordeiro, os crentes serão levados desse mundo, serão levados para se encontrarem com o Senhor entre as nuvens. E com o Senhor nas nuvens, os crentes verão a condenação que Deus trará a este mundo e aos ímpios. Numa palavra popular, os verdadeiros crentes vão assistir de camarote a justiça de Deus sendo executada sobre este mundo. Muito bem. Isso tudo, então, é o sermão de Jesus. Agora ele vai dar a aplicação final para nós. Vamos à aplicação dele. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus frutos, como os seus ramos se renovam e as folhas brotam, então vocês sabem que está próximo o verão. Quando você vê lá uma figueirinha e a folhinha está saindo, então está chegando o verão, porque é nessa época que ela brota. Olha para o sinal. É isso que Jesus está dizendo. Olha o sinal. Olha o sinal. Preste atenção no sinal. É isso que ele está dizendo. Note os sinais. Tem até um filme, né? Chamado Sinais. Muito interessante. Que tem uma conotação muito religiosa. Muito interessante. Assim também a comparação, assim também vós. Quando vocês virem essas coisas, sabeis que a volta do Senhor está próxima. Ou seja, quando vocês virem essas coisas acontecendo, pregação do evangelho por todo mundo, tribulação contra a igreja, perseguição, apostasia, o filho do homem, o filho da iniquidade se levantando, catástrofes acontecendo. Preste atenção, a volta do Senhor está às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Você fala, mas essa geração já passou há muito tempo. Lembram-se que Jesus está dizendo de uma dupla profecia, que ela se cumpriu no ano 70, quando de fato Jerusalém foi destruída, muitos judeus foram mortos, mas ela também iria se cumprir agora de maneira dupla na vinda de Jesus Cristo. Então essa profecia tem um caráter geográfico, político, mas também tem um caráter espiritual, que tem relação com a vida de Cristo. Isso aqui já se cumpriu, uma parte, a outra parte ainda vai se cumprir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, da volta definitiva do Senhor, ninguém sabe, nem o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E de fato Jesus aqui, nesse momento, quando ele faz essa predição, ele não sabia de fato, ele não quis saber. Não é que ele não poderia, ele não quis saber, embora hoje ele o saiba. Como Deus glorificado, com certeza ele sabe. Jesus não está lá no céu, ao lado do Pai, pensando assim, será que é agora? Daqui a pouco? Não é. Vai ser. Não, irmãos, ele sabe o momento. Ele sabe. É óbvio, ele é Deus. É natural que ele saiba. Estranho seria se não soubesse. Agora note que ele faz uma analogia com os dias de Noé. Olha que interessante isso.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Ora, como é que foram os dias de Noé? Ele diz aí: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que as pessoas faziam? Viviam a vida. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, construíam as suas casas, plantavam, tinham um relacionamento, uma vida comum, pegavam um Armênia, um metrô lotado, trabalhavam de segunda a sábado, de sol a sol, pagavam suas contas, compravam carro, viajavam, compravam roupa, trocavam celular e usavam WhatsApp, tudo isso. Vida normal. Assim era a vida nos dias de Noé. Mas sabe o que aconteceu? Eles não perceberam. E Noé estava lá, não estava? O que Noé estava fazendo? Construindo a arca, vivendo o dia a dia da família dele, pregando o evangelho e dizendo assim: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E construindo a arca. E todo mundo sabia que ele estava construindo uma arca. Não era segredo para ninguém. Mas ele estava lá vivendo a vida dele. E então sabe o que aconteceu? E eles não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Quando eles perceberam, começou a chover. Ah, tem um detalhe. Noé dizia assim: sabe como é que Deus vai destruir esse mundo? Mandando chuva do céu. Detalhe, nunca havia chovido sobre a face da terra. Nunca. A primeira chuva que deu, destruiu tudo. 40 dias e 40 noites choveu. Você imagina Noé pregando nos seus dias assim: atenção, gente, arrependei-vos. Eu estou construindo uma arca aqui, quem quiser venha. E Deus vai destruir esse mundo através de chuva. Eles devem ter olhado aquilo e devem ter pensado assim: esse cara é louco. Ele tem que ir para um manicômio. Chuva, água do céu, a arca. Pois é, mas Paulo não fala que Deus salva os pecadores pela loucura da pregação? Porque o evangelho é loucura mesmo. Acreditar que um Deus que veio do céu para morrer por um homem pecador, isso é meio louco, não é? Pois é, mas assim que a gente é salvo, é pela loucura mesmo. Mas sabe o que é que Jesus diz no final do verso 39? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como? Repentina. Não vai haver tempo. E não pense que vai haver uma outra oportunidade, porque não vai haver. Não vai haver. E não vai ser com chuva, viu, irmãos? Porque senão alguém poderia prever, né? Ó, vai chover daqui 30 dias, então, a volta do Senhor. Não. Não haverá previsão do tempo espiritual. Então, sabe o que vai acontecer no dia que o Senhor voltar? Estarão dois no campo. Um será tomado e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, outra deixada. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que no dia que Cristo voltar, Ele vai separar o crente do não crente, o ímpio do justo, o convertido do não convertido. Não é que quando Jesus voltar, parece aquela cena, né, desses filmes tribulacionistas, né, que mostram lá o camarada no carro, aí de repente alguém desaparece, fica só a roupa dele, né? E aí o carro bate, ou vai estar lá no avião, o piloto desaparece, o outro fica. Não, irmãos, não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é, ele vai separar o cordeiro dos cabritos, o joio do trigo. É isso que ele vai fazer. E é interessante que é isso mesmo, sabe por quê? Porque no dia que ele voltar, o crente vai ser arrebatado, o ímpio não. O ímpio vai ser condenado com este mundo. Condenado com este mundo. Portanto, eis então a conclusão de Jesus. Diante de tudo isso que está para acontecer, ora, o que é que você tem que fazer diante disso tudo? Portanto, vigiai, porque você não sabe nem o dia, nem a hora que vem o Senhor. E aí ele dá uma ilustração, né? Ora, imagine um pai de família. Se ele soubesse a hora que o ladrão viria, o que é que ele faria? Ah, ele ia botar a geladeira atrás da porta, ia pregar uns pregos na janela, colocar umas coisas aqui, um cadeado, ele ia fazer um reforço, ele ia avisar o amigo que é policial, fique de plantão, porque tal hora vem um bandido, ele vai assaltar minha casa. Ora, se você soubesse, você tomaria todas as providências. Se eu soubesse quando um ladrão entraria na minha casa, irmãos, eu tomaria todas as providências do mundo. Eu ia pegar uma peixeira desse tamanho e
A hora que ele entrasse, era uma só, meu amigo. Tô brincando. Tô brincando. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Acho que eu não faria isso. Eu não sei o que eu faria. Acho que eu tiraria minha família de casa. Mas o ponto de Jesus é, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele faria? Ele vigiaria. E não deixaria que a casa fosse arrombada. É óbvio, ele tomaria uma precaução, um cuidado. Esse é o ponto de Cristo. Aí ele diz assim, então diante desse fato, por isso, ficai também vós apercebidos. Percebam, notem, fiquem atentos. A quê? A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A volta de Cristo, irmãos, é uma volta repentina. Não haverá uma segunda chance para nenhum de nós. Quando eu digo nenhum de nós, não convertidos, porque os convertidos não precisam de mais uma outra chance, porque já tiveram uma chance graciosa e tomaram essa chance com fé e arrependimento. Mas eu quero encerrar a minha mensagem dessa noite perguntando a você, meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles que nos visitam nessa noite, a todos nós, você está preparado para o dia da volta do Senhor? Você está preparado? Realmente preparado? Se você está, como você tem se preparado? Você tem sido vigilante? Você tem prestado atenção aos sinais que estão sendo dados? Os sinais estão aí. Você tem prestado atenção a eles? Como você tem se preparado para o encontro com o Senhor nos ares? Segundo lugar, se você ainda não se preparou, se você ainda não tem certeza de que será arrebatado, estará com o Senhor, eu quero lhe dizer, querido, não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar hoje na sua vida. Eu posso lhe garantir que não haverá uma segunda chance. Mas eu posso lhe garantir que se você entregar a sua vida ao Salvador, você estará entre aqueles que serão arrebatados em glória e você verá com Cristo esse mundo sendo julgado e condenado por Deus. Mas se você não estiver entre aqueles que serão arrebatados, eu quero dizer para você que será o pior dia da sua vida. Pense no pior dia da sua vida. Você foi demitido do seu trabalho, descobriu que estava doente, aconteceu uma coisa trágica na sua família, sei lá, qualquer coisa. Você fala, esse foi o pior dia da minha vida. Isso não é nada perto daquele dia, quando Cristo voltar. Daniel fala que os crentes ressuscitarão para a glória, os justos, e os ímpios para a desonra e para a condenação eterna. Não brinque com a sua salvação, meu irmão. Não brinque com a sua vida eterna. Você não terá uma segunda oportunidade. Não brinque. Se você tem que tomar uma decisão na sua vida, tome a decisão espiritual de ir ao Senhor com fé e arrependimento, crer nele, entregar a sua vida e ter a certeza bendita da vida eterna. Por último, como crente em Cristo, como é que você tem se preparado para a vinda do Senhor em termos práticos? Você tem buscado ao Senhor em oração? Você tem estudado a palavra dele e procurado ver os sinais? Eles estão sendo dados. Não vê quem não quer. Você tem tido comunhão com a igreja e com os crentes? Como você quer estar entre os crentes quando Cristo voltar na eternidade, se você não está nem com os crentes na terra? Pense sobre isso. Você está realmente preparado para a volta do Senhor?
e aqueles que perseverarem até o fim, esses é que serão salvos. Oremos. Bendito Deus e Pai,